Olá, bem-vindos ao Future Proof Talks. Neste episódio vamos falar sobre os seguintes tópicos. Para onde foi o dinheiro criado pelos bancos centrais nos últimos anos e as decisões que estão a tomar agora para controlar e diminuir os seus balanços. E depois sobre as motivações e consequências da recompra de ações, que é uma forma alternativa de dividendos para a distribuição de resultados. Isto tem por base um livro do CFA Institute Research Foundation, escrito por Chen e Obizaeva. O livro chama-se Stock Buyback, Motivations and Consequences, a Literature Review. E já sabem que, como sempre, deixaremos os links dos livros, dos artigos e estudos que mencionarmos ao longo do episódio, para vocês poderem consultar. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para o subscrever e usem a secção de comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas. E claro, visitem o nosso site e enviem-nos um e-mail. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Bem, olá, Luís, Henrique. Estamos aqui num ambiente bastante negativo, não é? Parece que aquela velha máxima do Wall Street, o sell in May and go away, está aí para durar. Não sei, será ou não. E é quase extensível a todos os ativos, não é? É verdade. E se calhar foi o que tenho espantado mais é a correlação da maioria dos ativos aumentou, não é? E basicamente está tudo a cair, pelos vistos. Tudo a cair, exatamente. Até o ouro deixou de subir. Exato. Tem caído, mas não é tanto. Parece que os investidores estão a olhar mais para as avaliações, não é? Também se calhar o sentimento está a ser mais castigado, não é? Então, as pessoas estão psicologicamente mais afetadas e acabam por vender por impulso, não é? Aquela situação que temos falado muito. Então parece que o mercado está a antecipar aqui uma recessão. Há aqui várias situações que vamos falar. Das taxas de juros, não é? Por um lado. Exato, precisamente. Sim. Por outro lado, isso também exerce alguma pressão sobre os pequenos investidores, e mesmo sobre as empresas. As empresas, enfim, antecipa-se maiores custos de financiamento, não é? Sem dúvida. E os investidores também, se calhar, têm posições alavancadas ou têm outros compromissos financeiros, nomeadamente compra de habitação e coisas desse género, que os poderá estão a preparar-se. É isso. Aliás, vamos falar ao longo deste programa sobre isso também e um pouco também sobre a tal expansão do múltiplo que nós falamos também algumas vezes, que é o price to earnings, o rácio do preço sobre os resultados. De facto, tivemos aqui momentos em que este múltiplo estava em 3 ou 4 dígitos, não é? E agora está, de facto, a baixar bastante, não é? Aqui o período pós-pandemia para algumas empresas growth foi um bocado exagerado também, se calhar, não? E agora estamos a ver algum repricing por parte do mercado. Sem dúvida, não é? Já estamos a ter já a price to earnings já mais em linha com aquilo que era o histórico, não é? Ainda que ainda faltem algumas quedas, se antecipa provavelmente algumas quedas mais, mas depende muito do que é que os bancos centrais vão fazer para conseguir controlar a inflação, não é? E sobre isso eu gostava de passar já ao tema e sobre os bancos centrais, não é? Aquilo que eles já andaram a fazer nos últimos anos, entre aspas, que fala-se muito que terá sido uma experiência. Espero que tenha sido uma experiência positiva, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas, de facto, a criação de liquidez e toda esta criação monetária que aconteceu nos últimos anos foi brutal. Só para terem uma ideia, eu consultei o site do Yardeni, que é um research, que é muito conhecido também na área de análise
e de research. Ele tem uma conta muito interessante que é junto aos vários bancos centrais os mais importantes, a Fed, o Banco Sim, Central sim. Europeu, o Banco do Japão e o People's Bank of China. E de facto o aumento desde 2020 até 2022 é colossal, passou para 31 trilhões de dólares, isto na métrica americana. E estava em quanto? Estava em 20, até ligeiramente abaixo de 20 no final de 2019. Então, há um aumento incrível. A criação de liquidez foi mais expressiva no Banco Central Europeu, foi aproximadamente 9,5, na Fed foi 8,9, no Banco do Japão 5,8 e na China 6,3. Isto com dados a abril e março. Foi, de facto, uma criação de moeda massiva, não é? Isto podemos dizer também que terá sido um pouco também a monetização da dívida, não é? Porque com o aumento da dívida, os países que tiveram que fazer face às situações económicas provocadas pela pandemia e por outras crises anteriores, acabaram por ser os bancos centrais a comprar grande parte dessa dívida. Os bancos centrais compraram não só dívida dos Estados, mas também corporativa e mesmo até ações, né? Sabemos bem o impacto que o Banco do Japão tem tido nos ETFs de ações, né? E agora a questão coloca-se a perceber para onde é que foi esse dinheiro, né? E se esse dinheiro chegou à economia real. Eu diria que sim, talvez não de uma forma direta, mas em parte porque os governos durante a pandemia auxiliaram as empresas a manterem salários e o emprego. Essas famílias, essas pessoas acabaram por acumular alguma poupança e que se refletiu mais tarde, está-se a refletir agora, em consumo. Não é? E também se refletiu no aumento dos valores dos ativos, não só as ações imobiliárias, todos os ativos aumentaram. O preço, as suas avaliações, as suas valorizações. Isso quer dizer que, se calhar, beneficiou, eu diria que sim, que foi ter a economia, mas beneficiou mais quem tinha ativos. Certamente terá sido por aí. Mas também quem manteve os seus salários viu a sua vida basicamente mantida, não é? E com algum sucesso. As pessoas que saíram da crise até provavelmente melhor do que alguém antevia. Portanto, esta expansão dos bancos centrais, do balanço dos bancos centrais, teve muita influência, o resumo que eu chego é que teve muita influência nos ativos financeiros. E de acordo com a Bloomberg, já agora um dado interessante também que apurei, de acordo com a Bloomberg, os bancos centrais têm que começar a reduzir os seus balanços em cerca de 400 mil milhões de dólares até final de 2022. Portanto, é uma brutalidade, é uma reviravolta incrível quando sabemos que em média eles aumentaram o valor tão elevado, não é? Foi um aumento incrível, não é? Durante 2 anos de pandemia, foi uma criação de liquidez. E já há bancos centrais a aumentar a taxa de juros, como o caso da Fed e do Banco de Inglaterra, portanto já estão aí com aumentos e com programas de aumentos já bem estabelecidos. O próprio Estados Unidos, para tentar controlar a inflação, também já abriu as portas à redução do seu balanço, deixando a dívida ficar, digamos, acabar, não é? A maturidade, e não comprando nova dívida. Chegam para os valores de 95 bilhões de dólares por mês, a partir de junho ou julho. O próprio BCE, através de um artigo que lemos recentemente no Financial Times, a Christine Lagarde, a dizer também que estão prontos para fazer a redução da compra de dívidas, e que, aliás, já acabou, o PEP já foi concluído, e que o aumento da taxa de juros pode já acontecer no segundo semestre, logo no início, portanto, no verão, portanto é muito provável isso. Portanto, eu diria que a liquidez sim é importante e foi muito importante nos mercados, e é sempre, portanto, há uma relação muito próxima. Eu sou da opinião que se calhar eles exageraram um pouco desta vez. Em 2008 tiveram algum receio, pronto. Como não houve, se calhar, muitas consequências negativas em 2008, eles desta vez, se calhar, na minha opinião, já na altura pensava que carregaram demasiado no acelerador. Sim, não quiseram falhar, não é? Exageraram, se calhar, e as consequências foram duas. Uma, a inflação, que se está a ver, não é? E a outra situação é que eles agora estão um bocado contra a parede, no sentido que
têm mesmo que reduzir e se calhar a economia é agora que precisa de algum apoio e eles não podem fornecer esse apoio porque, por outro lado, a inflação está aí, não é? Exato, e engraçado que estás a dizer isso porque há um gráfico das obrigações das yields americanas e não só, que explora os últimos 40 anos. Nós vemos que o gráfico é totalmente descendente, portanto, ali aquele canal, e sempre que as obrigações ou as Sim, yields sim. tendem a aumentar, ou há sinais que vão aumentar, acontece alguma coisa. Acontece um acidente, um incidente, uma crise, uma pandemia que os faz voltar atrás. E agora pode acontecer o mesmo, não sei se vai acontecer, mas uma recessão daqui a 1 ano, ou daqui a 9 meses, ou daqui a 2 anos, poderá fazer com que a Fed e outros bancos centrais acabem com este plano de subir a taxa de juros. Não Voltem, sei se será assim, não é? voltem a adiar os planos de normalização da política monetária. Exato, precisamente. Mas a inflação neste momento é tão forte que se calhar É desta isso. vez é diferente, não é? Desta vez há mais esse sentimento. Mas agora, eu falando dessa liquidez, e falaste também da questão da grande crise financeira em 2008, de facto há um estudo, há um artigo que refere uma coisa muito, muito interessante, que de facto que tem impacto essa liquidez, é uma dependência, ou seja, as bolsas mundiais têm evoluído em linha com o volume de ativos total dos bancos centrais. Portanto, desde 2008, criando uma espécie de dependência. Aliás, também existe aquela célebre put da Fed, não é? Que Sim, estão ali para sim, salvar, no fundo, sim. está ali à mão, com os bancos centrais. Mas agora, com a redução dos balanços, será muito provável que as bolsas possam sentir o impacto. Aliás, estão a sentir. E há, de facto, um estudo que diz que 46% da capitalização bolsista desde 2010 até à atualidade, até ao ano passado, foi explicada pelos movimentos dos bancos centrais, pelo balanço, pela expansão desses balanços. Portanto, quer dizer que o restante é que foi explicado por rendimentos, por resultados. É um valor bastante significativo, né? Muito, muito elevado e muito forte, que temos que ter consciência que influenciaram, de facto. E depois já os estímulos, né, também, que esse dinheiro também chegou às famílias, chegou às pessoas via estímulos, e há já também alguns estudos, algumas análises que indicam, até um artigo da Forbes, que indica que quase metade das pessoas receberam estímulos do governo americano e investiram no mercado de ações. Portanto, de facto é também uma tendência. E depois ainda mais estranho fica quando nós analisamos como é que tomaram a decisão. As pessoas estavam confinadas em casa, não é? E com o dinheiro Sim, poupado. lá está, se isso fosse Fora as moratórias, não é? Moratórias Fora as moratórias, moratórias de sem empréstimo. dúvida. Isso Sem aumenta dúvida. claramente a liquidez também disponível, não é? Porque muita Aliás, gente há um. correu às Exatamente. moratórias não necessitando propriamente dessa liquidez, não é? Portanto, Dos estímulos, exatamente, sim, sim. Aliás, se formos a ver o valor total desses estímulos, em termos percentuais do PIB, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, chega a ser perto de 25%. Atenção, é muito significativo. Não é? E já agora, só para terminar aqui esta parte da decisão, como é que eles tomaram decisão em termos de investimento? Reparem aqui também esta conclusão é muito interessante. 61% foi através de sites financeiros, também 52% acabaram por recorrer aos nomes mais familiares, portanto, aquelas empresas que conhecem dos produtos que compram, não é? Investiram via isso. 42% foram influenciados pelo social media, pelos influencers, não é? Pelos gurus, 40% pelos amigos e pela família e 31% pela televisão, por programas de mercados. Uma coisa também importantíssima é o day trading, que subiu, que disparou. Portanto, e o investimento em meme stocks, por exemplo, com a AMC, a GameStop, a BlackBerry, este estudo diz que 49% das pessoas fizeram day trading durante 1 ou 2 anos. Pois, a questão foi que se essas poupanças fossem para o mercado acionista, mas investido, em vez de especulado, não é? E não há nada negativo, pelo contrário, até haveria algo positivo se efetivamente o investimento tivesse crescido com esse dinheiro, mas não, o que cresceu parece que foi a especulação, não é? Sim, sim, sim. As pessoas tinham tempo, quer dizer, e viram também
esta liquidez e digamos, ao novo mundo, não é? O que está a dizer, acho que é muito importante. Eu não tenho dados sobre a matéria, mas tenho, enfim, vou falando com as pessoas e Claro. fizeram esse tipo de investimentos, entre aspas, que não foram verdadeiramente investimentos, com pessoas que são newcomers, portanto, chegaram ao mercado e tentaram apanhar a onda, surfar a onda, como se costuma dizer. E acho que se calhar a prancha não estava propriamente adequada ao peso e à altura, como se costuma dizer. Exato. E Aliás, só para concluir, Luís, desculpa, só outra coisa. diz. Depois, ainda por cima, alavancaram posições, não é? Que é sempre uma coisa. É isso. correto. É isso. Uma coisa é investe, está tranquilamente no mercado, aliás, como vocês os dois costumam recomendar, não é? Ter uma posição Exatamente. tranquila. Outra coisa é alguém que está à espera de enriquecer. E não foi alguém, bastava ir ao Reddit e eu estava a falar com os jovens Sem dúvida. entre os 20 anos, que era até entre os 18 e os 35, e toda a gente estava à espera de ficar rico. As ações já nem chegavam, já não davam emoção suficiente, já queriam era criptomoedas. Não é isso que eu ia dizer. Eram as criptomoedas, não é? Mas há uma coisa que, por acaso, há uma questão que eu vos lanço, que é quando falaram há duas questões. Uma é que quando falaram que os ativos estavam, pelos vistos, correlacionados, ou neste caso positivamente correlacionados, na descida. Sim. Parece que é um bocadinho extensível a todo tipo de ativos. Isso deixa-me um bocado perplexo. Pronto. Mesmo o ouro baixou ligeiramente, como tu disseste, mas baixou, de facto. Sim. Teve perto dos $2.000, agora está nos 1.800 e qualquer coisa. A segunda questão que eu vos queria perguntar é se esta incerteza, que no fundo tem impacto sobre os preços dos combustíveis, esta incerteza na guerra da Ucrânia, que continua, aliás, hoje as declarações, ou ontem as declarações do Putin relativamente à adesão da Finlândia à NATO, são duríssimas, e se isso também não está a influenciar as expectativas de alguns investidores, esses talvez um bocadinho mais sofisticados, que estão a aproveitar para tomar as mais-valias e sair do mercado. Eu acho que tens razão em ambas, né? Há tudo. As pessoas acabam por. Aliás, nós há bocado víamos a conversar, eu e o Luís, e há pessoas que tomam essas decisões, não é? E acabam por serem influenciadas e até têm uma visão de longo prazo, e alguns investidores mais sofisticados, como tu referes, que estão com posições longas e querem estar no mercado com uma visão de longo prazo, chega um momento que elas próprias, as emoções ganham, não é? As emoções são de tal forma fortes, que chega um momento em que deitam a toalha ao chão e vendem. E mesmo para fazer essas mais-valias, para tomar as mais-valias, eu julgo que esses investidores mais sofisticados, investidores institucionais, não tanto, mas o que nós sabemos é que o aumento da parte do retalho na parte das ações, no mercado de ações, é bastante evidente, é muito elevado, ou seja, quer dizer que o mercado tornou-se mais volátil, porque as pessoas são mais instáveis, e mesmo aquelas empresas que apresentam bons resultados, como por exemplo a Apple, a Microsoft, até boas perspectivas, até essas, e tu falaste também do ouro, e o Luís também, até essas caem. Porquê? Porquê que caem? Porque é onde está o dinheiro, é onde está investido o dinheiro. E as pessoas querem ver-se livres disso, querem vender. No caso dessas empresas grandes, a Apple, Microsoft, etc., que até estão bem financeiramente, as correlações, estamos a ver que também aquilo que, na minha opinião, se fala muito que é consequência de investimento passivo. Isso. Não é? O investimento passivo leva exatamente a isso, a um aumento da correlação dos ativos, porque uma pessoa que vender um ETF do S&P 500 vende tudo. Vende Apple, vende tudo alocado ao peso dessas entidades. Portanto, as pessoas que vendem um S&P 500, o ETF do S&P 500 até está a vender mais Apple e Microsoft do que efetivamente as pequenas empresas mais voláteis que estão a cair imenso, não é? Como a Netflix. É uma explicação, mas tu repara, Luís, o que eu estou a dizer é isto. Parece que há uma pressão claramente sobre os ativos para a venda. E é genérica, ou seja, não há nenhum ativo refúgio neste momento para os investidores. Bem, no imobiliário não tenho dados, mas suponho que pelo menos a tendência de subida, enfim, já terá terminado. É mais lento, não é? Também. Se estão a desfazer dos ativos, significa que estão a refugiar-se em cash. Mas isso coloca outra questão, que é, com a taxa de inflação, como está, o cash só por si também não deprecia, ou seja, qual é a dinâmica que está aqui que eu sinceramente não consigo Henrique, para mim a dinâmica é emocional.
estás mais confortável com ter dinheiro do que ter ativos. Estás mais confortável em perder, no fundo, Via inflação. a remuneração real do dinheiro, não é? É negativo. Exatamente. A taxa de inflação. Uma das visões mais... Deixa-me levar isto um bocadinho mais adiante. Significa que as pessoas estão a fazer o pricing do risco de tal modo que preferem perder 6, 7, 8% tendo dinheiro do que estarem no mercado de longas. Ou simplesmente precisam de liquidez. Uma das coisas que um dos meus livros favoritos sobre a crise de 2008, que se chama More Money Than God, que é efetivamente sobre os maiores hedge funds, não é? E até foram a tribunal, quem geria esses hedge funds, etc. Explicar, não sei o quê, como é que eles ganharam dinheiro, talvez, durante 2008. E, portanto, foi uma visão exatamente sobre os grandes hedge funds, e os próprios indivíduos ficaram espantados exatamente com a alta correlação, como estás a dizer, Henrique. Estamos a falar de profissionais mesmo de topo. Sim. Porquê? Porque toda a gente precisava de dinheiro. Toda a gente precisava de liquidez. Quando as coisas estão a cair, principalmente em fundos, havia resgates de fundos, havia resgates nos hedge funds, etc. O pessoal precisa de liquidez. Obrigados a ter liquidez. Exatamente, vende tudo, vai tudo. Precisa de liquidez. É o ouro, vamos vender o ouro, é o que for. É bastante irracional. Entra-se aqui num loop, porque eles precisam de arranjar dinheiro, e se calhar é mais fácil até de arranjar dinheiro em coisas que não estão a cair, como o ouro, por assim dizer, porque estão com mais liquidez, não há tanto receio, do que o S&P, que parece que sem... Não neste momento, mas em 2008 parecia que estava sem fundo, não é? E que ias vender um bocado ao desbarato. Então eles acabavam por vender ativos que até tinham uma performance relativamente melhor. Atenção ao relativamente melhor, não é? Bastava o produto ou o ativo ter caído 5% em vez de ter caído 20%, ou ter caído 10% em vez de ter caído 40%, que já se portou melhor. Esse ativo é mais fácil de vender, em princípio. E o que é que faz? Faz com que esse ativo, que até tem um comportamento relativamente melhor, tenha uma maior correlação, aumenta a correlação com o ativo que se está a desfazer como o mercado acionista, não é? Depois há outra coisa importante que tem a ver com a liquidez, que é mais fácil de vender ações Exatamente. do que vender uma casa, não é? Portanto, o efeito do imobiliário sentir-se-á mais tarde, se calhar quando a economia estiver pior. Não sabemos se é que já está, os indicadores avançados ou atrasados assim o dirão, mas a questão da liquidez é muito fácil. Tu tens uma plataforma, vais à plataforma e resgatas, quer dizer, liquidas, um impulso, é muito fácil. E nós estamos a sentir que, né, quando temos uma crise como esta e como outras, há dois fatores que entram em consideração, na minha opinião, que é o fator da avaliação, ou seja, nós estamos a ver um repricing, já falaste, Luís, sobre isso. Os ativos estão a ser reapreciados, reavaliados, e os investidores mais racionais estão a aproveitar, se calhar, já para começar a comprar. Aliás, a Berkshire, no primeiro trimestre deste ano, fez as maiores compras da última década, penso eu, não sei. Foi acho que desde 2009 que ele não tinha gasto tanto dinheiro. Portanto, é um investidor contrário aos restantes, não é? Portanto, é um fator de avaliação. Tem outperform o S&P. Precisamente. E depois temos o efeito psicológico. Estava aquém, agora já está. Já está outra vez assim, exatamente. E depois temos o fator psicológico, ou seja, temos o fator avaliação, que são os investidores procuram ser mais racionais, e temos o fator psicológico que vai por cima de tudo o que é racional, e as pessoas simplesmente vendem porque os outros estão a vender, também têm que vender, não é? É um bocado sem plano, ou seja, não têm plano, vão atrás da volatilidade. Eu digo muitas vezes isto, que a volatilidade não é risco, não é? Ou seja, uma coisa é a volatilidade, outra coisa é o risco. Ouve-se muitas vezes também aquele comentário do este ativo não está a descer, vou vendê-lo, emocionalmente é fácil, vou vendê-lo antes que comece a descer. Então, aliás, isto é um célebre estudo do Kahneman e do Tversky, não é? Vender os ganhadores e manter os perdedores, não é? Portanto, o efeito de disposição, que é assim que ele chama. Por isso acho que sim, acho que estamos a passar um momento bastante interessante a esse nível. Já agora deixa-me citar aqui só para concluir esta parte e passamos aos share buybacks, que temos aqui um estudo que foi publicado recentemente, em fevereiro de 2022, sobre as implicações do balanço da Fed e desse montante, né, no mercado acionista, que é um paper do Asif Ruman,
espero que seja assim que se pronuncie. E os resultados do estudo são, eu vou ler para ser mais simples, os resultados deste artigo sugerem que o tamanho do balanço do Fed apresenta evidências de previsibilidade de retorno durante o período analisado, que foi entre 1926 e 2015. Ou seja, foi antes desta crise. Estes resultados podem ser explicados pela redistribuição do risco e pelos canais de transmissão da riqueza da política monetária. A mudança do tamanho do balanço de um banco central afeta o risco sistémico, os rendimentos e as expectativas e sinaliza a direção futura da política monetária e, portanto, as perspectivas económicas. Acho que isso é muito relevante. Diz-me só, quando é que foi o período de estudo, do estudo? 1926, 2015. 2006? 1926, 2015. Pois, deve Sim. ser. Eu até me troquei com. Sim, deve ser o CRPS ou algo do género. O escolha de estudo académico começa em 1926. 26, sim. CP. Portanto, tu tinhas comentado até uma situação que tem a ver com a prosperidade da liquidez, não é? Que é a liquidez dos balanços, Sim. Luís. Não sei se queres fazer algum comentário aqui a esta situação, antes de passarmos a outro tema. Não necessariamente, acho que já falamos e até já mostrei a minha opinião realmente o que é que se tem vindo a passar. E por outro lado, vamos a ver, se calhar daqui a 4 meses estamos a falar e já ninguém se lembra desta queda, porque honestamente quem é que se lembra, por exemplo, da queda do verão de 2015? Sim, claro, evidente. Da queda do final do último trimestre de 2018, não é? 18 foi muito violenta também. Exatamente, e nessa altura já se falava de uma possível entrada dos Estados Unidos em recessão, porque também houve nessa altura inversão da curva entre 10 e a 2 anos. Exato. Que é uma célebre também análise Portanto, para prever recessões. mas lá está, foi o que eu disse, nessa altura o Fed ainda não se tinha posto contra a parede e a inflação não estava como está, não é? Sim, é verdade, mas Portanto, nos últimos, este século tem tornado evidente uma forma nova de distribuir dinheiro, que é a parte, vamos passar aqui já à compra de ações, não é? E isso também está intensamente ligado, penso eu, com o aumento da liquidez. E até tu vinhas a comentar também, Luís, e se calhar passavas aqui um bocadinho a apresentação deste livro que nós citamos no início, que se calhar esta situação tem a ver com, não só com fatores fiscais, com os benefícios que traz esta forma de distribuir o dinheiro, não é? Os resultados, neste caso das empresas, mas também outras motivações que possam vir daqui para sinalizar ao mercado e que muitas vezes os gestores optam por fazer este tipo de anúncios em épocas más. Eu lembro que recentemente a Google anunciou um plano de recompra, pronto, se calhar não foi bem no momento certo, não é? 70 bilhões de share buybacks, portanto é uma brutalidade e não sei se foi sim, bem o momento certo. O livro, que é até pequeno, pelo menos a parte que efetivamente interessa, entre aspas, porque a segunda parte, como tu disseste, tem um resumo de cada paper que foi Exato. lido para escrever o livro, portanto acabamos por não ler isso, nem eu nem tu, mas realmente a parte do livro é curto e é interessante, tendo em consideração, eu li bastante sobre este assunto em 2009, 2010, quando estava a tirar, quando estava na faculdade, a tirar uma pós-graduação, e efetivamente foi interessante ler agora o que é que se passou no último período. Realmente na altura já se estava a começar a falar do aumento das recompra de ações face a dividendos, e ainda tem vindo a aumentar, e acho que realmente o facto de haver mais liquidez, quer por injeção dos mercados centrais, como falamos, e outra situação que eu também fiquei, que falamos quando estávamos a vir, que eu achei super curioso, nem sequer tinha feito a ligação, foi efetivamente quando o Trump fez aqueles incentivos fiscais a que as grandes empresas como a Apple fizessem repatriação de lucros. E
isso, do ponto de vista de um CEO e de várias coisas que o livro fala, mas já na altura, há 10 ou 12 anos, se via que isso era uma grande diferença, é o facto de os dividendos são um pouco como a palavra que usamos até foi sticky, que realmente é muito difícil. Tu, quando dizes que vais pagar dividendos, é muito difícil depois de voltares a baixar os dividendos, principalmente nos Estados Unidos. E está muito ligado, está mais ligado ao lucro da empresa e ao crescimento real, aquilo que nós achamos como crescimento real da empresa, enquanto as recompras de ações, se calhar está mais ligado a essa situação do dinheiro extra que não estavam à espera por causa de um repatriamento devido a algo fiscal que não faz parte dos planos de longo prazo da empresa. Aconteceu naquele momento, há dinheiro extra, como é que vamos aplicar? Vamos fazer uma recompra de ações, não vamos aumentar os dividendos, porque isto é uma situação específica. Até há uma situação, às vezes, de empresas que pagam dividendos especiais, não é? Mas Exato. isso, Aconteceu em principalmente... Portugal também. Sim. E a Apple acho que começou por aí, quando começou a política de dividendos deles, começaram logo por pagar um dividendo especial significativo. Foi. Sim. Mas esse dividendo especial também é visto um bocado como, em termos de sinalização, como recompra de ações, na perspectiva de não é tão sticky, não tenho que manter sempre. Mas de qualquer das formas, não. Até porque no livro é engraçado, os CEOs, as empresas com os CEOs mais conservadores eram aquelas que apostavam mais nas recompras de ações. Porque eu acho engraçado, eu acho natural, por acaso. Pois, exatamente. Achei curioso. Qual é a alternativa quando há excesso de dinheiro? Pois, é isso. Fazer investimentos que têm um resultado incerto, não é? E, portanto, os conservadores tendem a preservar o seu próprio lugar e, por um lado, claro, sim. Estar a deteriorar o bottom line, não é? Claro. Nem a aumentar dividendos e a dizer que vamos conseguir manter estes dividendos para sempre ou no futuro. Claro. Não é? Porque lá está o que eu digo, e foi a conversa que tivemos, se calhar, aumentar tu, principalmente nos Estados Unidos, precisas de uma justificação muito, muito grande para baixar os dividendos. E os bancos, até em 2008, os bancos quase que tiveram que ser obrigados pela Fed a cortar os dividendos, em plena crise. Pois. Recordas-te? Inacreditável. Sim, Henrique, então achas que este programa, estas recompras de ações, que geram muita controvérsia, têm gerado, beneficia os executivos de topo, ou seja, que haverá aqui alguma relação em relação a isso? Aqueles que têm uma remuneração que está Stock options, não é? A performance das ações no mercado, com certeza que sim. Tem termos operacionais também, não é? Os rácios. Seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. Porque quando eles têm, por exemplo, os bónus dos executivos dependem do earnings per share, não é? E visto que se eles receberem ações, isso pode diluir os earnings per share, eles fazem a recompra de ações antes, precisamente para que o earnings per share ultrapasse o target, o alvo. Eu só queria falar um bocadinho sobre o livro, porque acho que sim, é isso. O que é que são compras de ações próprias, que é o termo que o nosso Código das Sociedades Comerciais utiliza. Bem, em primeiro lugar, fazendo aqui um enquadramento nacional, a compra de ações próprias para as sociedades em geral está altamente restrita, não é? É 10% do capital social, podendo ultrapassar em circunstâncias absolutamente excepcionais. Aliás, para quem quiser ver com maior detalhe, para ler acho que é o artigo 317 do Código das Sociedades Comerciais. Portanto, a utilidade aqui em Portugal da compra de ações próprias e noutros países da Europa é relativamente limitada. Depois, a compra de ações próprias ultrapassa, de acordo com o livro, não é? Com os estudos que o livro leu, não é? Fez a revisão, os autores fizeram, ultrapassa em 1998 a distribuição de dividendos. E embora a distribuição de dividendos tenha continuado a crescer em termos absolutos, o seu peso diminuiu assinalavelmente e a compra de ações próprias aumentou exponencialmente e, em termos relativos, obviamente, também. Não é? Pronto. Isto só para explicar um pouco também aos nossos ouvintes que as ações próprias, no fundo, é a empresa, a sociedade que compra ações, estando elas ou não cotadas, portanto, podem ser companhias não cotadas, que façam esse tipo de operações, eu já as fiz, portanto, não nada de especial, e podem servir vários propósitos, não têm que ser negativos.
acredito na bondade da maior parte das decisões. Como, por exemplo, Motivações, não é? suporte do preço, como forma de sinalização, como forma de aumentar Exatamente. a liquidez, etc, etc. Pronto, mas pode haver algum mau uso dessas, quando as ações estão subavaliadas também, etc. E de alguma forma existe inside trading da administração e quer transmitir ao mercado a convicção de que as coisas vão correr melhor. Portanto, pode haver Exato. também mau uso, como eu estava a referir, pode ser um proveito próprio da administração, também pode ser uma forma de enganar o mercado, ou seja, é ser precisamente o contrário, a empresa não ter boas perspectivas e os executivos quererem dar a impressão de que exatamente do contrário, não é? Mas Que acreditam, não é? Levam um castigo, mas existem casos desses documentados, o livro assim o diz, e eu assim o sei também, não era preciso propriamente ler o livro para saber isso. Sim, sim. Mas acho que o livro, ou enfim, o ensaio, essa revisão de literatura que fazem, tem um mérito, que é eles tomam uma posição geral, não é? Vamos dizer overall, portanto, genericamente, isto tem um impacto positivo ou tem um impacto negativo, ou achamos que isto de facto é um motivo justificável para a recompra de ações, ou não é. Mas acho que o livro vale a pena ler, esta revisão de literatura, para perceber um pouco melhor a realidade quando as empresas anunciam a compra de ações próprias. Depois também é interessante porque fala de vários tipos de compra de ações próprias, operações de open market, ou seja, em mercado aberto, que são programas, enfim, flexíveis de compra de ações próprias, o que é interessante. São aqueles que são os mais comuns, aliás, mas por norma não são executados na totalidade, o livro começa a falar disso. Depois temos as operações de aquisição. Pode ser manipulado, não é? Há a tal manipulação. Isso sim, podem não ser executadas. O que também confere tem uma vantagem, confere flexibilidade, não é? Claro. Foi o que falei, principalmente em relação a dividendos, não é? Sim. Bem, por outro lado, depois também fala do tipo de operações, portanto, ofertas de aquisição a preço fixo, ou a leilão holandês, que isso eu recomendo às pessoas que nos estão a ouvir que saibam o que é o leilão holandês, que é comprar um número especificado do que quer que seja a um preço mínimo, portanto, exatamente. Neste caso de ações, e finalmente compra de ações próprias negociadas fora de bolsa, né? Entre privados. Né? Privados, que até é estranho isso, mas pronto, assim. Acho que não estou a esquecer. E depois compra de ações aceleradas, que é através do intermediário financeiro. Que aliás não fala muito sobre isso. É interessante ver que nas operações de compra de ações próprias que são negociadas entre privados, havia uma coisa que eu não conhecia, por acaso, porque me fiquei, ainda bem, o Luís recomendou a leitura disto, que era o Green Mile, achei muita piada, que é uma posição significativa no capital social de outra empresa, precisamente para depois forçar os administradores a comprar essas ações que foram, entretanto, adquiridas a um preço mais elevado e com isso fazer alguma coisa. Portanto, isso foi regulado. Cá em Portugal não era bem assim, agora vou dizer um bocadinho polémico. Cá em Portugal, normalmente, quem fazia isso era para depois chatear a administração, impugnar assembleias gerais. Aliás, há um caso famoso, relativamente famoso, do João Berardo, que fez isso. Exatamente, estava a me lembrar desse. Companhia de vinhos. Pronto. Não é São casos. É mais Assembleia Geral Mail. Pronto, acho que o livro é uma obra muito interessante. Acho que dá uma ideia da leitura daquilo que são as possíveis motivações quando as empresas anunciam esse tipo de programas. E pronto, é basicamente isso que eu tenho a dizer. Gostei muito do desafio do Luís de ler o livro. E pronto. Sim, para o tamanho, ao contrário do último que falamos, que era enorme, mas também tinha muita informação, não é? Este era mais curtinho e eu posso dizer, eu até li o livro ontem, numa hora, portanto, provavelmente nem isso. As primeiras 30 páginas, como disse, que é basicamente mesmo o resumo deles, de quem fez a análise, e realmente para o tempo perdido, entre aspas, face ao conhecimento que ele me trouxe e nos trouxe, penso que justifica a leitura dele, como a grande maioria desses pequenos livros do CF Instituto, não é? Exatamente. Em termos de motivações, e agora focando aqui um bocadinho também nesta parte, o livro fala em algumas motivações, o Henrique já disse aqui algumas, e o Luís também.
Há aqui uma há duas, que eu gostava de explorar, tem a ver com os incentivos aos trabalhadores, que são as ações e as stock options, acho que também já falámos um pouco sobre isso, e há outra que é a dissuasão de uma potencial aquisição, não é? E aqui, se calhar temos aqui alguns exemplos recentes de empresas que tentam afastar o cenário de aquisição hostil, prometendo ofertas né, de recompra de ações, e nós conhecemos alguns casos, até em Portugal, não é? Sim. Exato, que não terão corrido assim tão bem. Não correram muito bem. Quer dizer, correram bem para os acionistas naquela altura, depois não correu assim tão bem, que foi o caso da PT Multimédia e outros do género. Mas isto traça aqui também o cenário de algumas das motivações que estão por trás deste programa, e porque é que ele, até no fundo, é muito regulado, mas o Henrique começou por dizer isso, não é? Em Portugal é muito regulado. Muito regulado. Excessivamente. Pois, Enquanto nos Estados Unidos eles estão muito mais preocupados com a divulgação neste momento. Não é? precisamente, A porque... SEC preocupou-se bastante com isso, que é para que os investidores consigam fazer uma leitura das motivações que estão por detrás desse tipo de programas de aquisição. E até para impedir a manipulação do preço, não é? Porque são programas, normalmente são muito grandes, é dívida não, é montantes de dinheiro considerável, portanto, que vai influenciar certamente o preço. Aliás, influencia, precisamente. E depois... que mostra uma Há dois grandes motivos positivos para... Eu já vou aos takeovers. Não é aquele IVOCA, que é o excesso de liquidez, o excesso de dinheiro que a firma tem, e dar um sinal ao mercado que a ação está sobrevalorizada. E agora, isso mesmo assim é discutível, mas eu deixaria para a segunda parte. Quanto aos takeovers, estavas a falar. Mas claro, é uma forma, em Portugal, infelizmente, não só isso aconteceu, mas também como aconteceram, para mim, formas ainda mais enviesadas, que é blindar os estatutos, ou seja, os estatutos são as regras de governança da sociedade. Não é? Isso parece-me... Porque eu acho que os takeovers têm um mérito indiscutível, que é um indivíduo só está disposto a fazer uma aquisição, ainda que hostil, se considera a priori, não é? Estou a falar em termos teóricos, claro que depois as motivações podem ser muito diferentes, falei aqui já do Greenwell, se considera que a gestão está a fazer um mau trabalho e que ele não conseguiria fazer melhor, quer dizer, e portanto quando se protege artificialmente, seja qual for a forma, seja através de estatutos, seja através de um programa de compra de ações próprias, uma empresa se protege de um takeover, isso parece-me sempre uma coisa negativa. Acho que a melhor forma, aliás, de uma empresa se proteger disso é ter uma excelente gestão e estar no mercado de uma forma competitiva desse ponto de vista. Transparente, não é? Sim. Sim, transparente. Sim. Transparente e sem medo. Ou seja, sem medo. Sim. Sem medo significa não ter que blindar estatutos, significa não ter que anunciar programas de compra de ações próprias para que os acionistas pensem, mas o tipo está a oferecer um preço maior do que o outro que quer comprar, então se calhar é melhor não vender. E aqueles que estariam dispostos a vender por aquele preço que foi anunciado na oferta pública de aquisição, então vendem ao preço da recompra porque é mais favorável, porque é mais alto. Tudo isto, à própria empresa que anunciou o programa, tudo isto é bastante mal. Sim, aliás, nós também concluem que isso não é um motivo positivo, não é? Portanto, pois, precisamente. Há uma definição relativamente a isso. Os motivos específicos deles, de facto, é a sinalização, é o underpricing, é aplicar o excesso de liquidez, o excesso de dinheiro que a empresa possa possuir num dado momento. Pronto, daí lá está a flexibilidade que o Luís estava a falar. Portanto, esses excessos de liquidez podem ser ocasionais. Também fala de uma coisa gira, que é a questão do ciclo, não só do ciclo de vida da empresa, né, que eles dizem que isso depois empresas que tendem a fazer recompra de ações é quando já estão na fase madura do ciclo, não é? Exatamente. Já digamos, as suas oportunidades de crescimento já foram de alguma forma esgotadas, mas também como do ponto de vista do ciclo económico. Ou seja, elas são pró-cíclicas. Quando o ciclo está numa fase de prosperidade, não é? Ascendente, as empresas, e isso os dados empíricos, pelo menos para os Estados Unidos, confirmam que claramente tendem a aumentar a compra de ações próprias. Quando o ciclo entra numa fase descendente, então não compram ao mesmo ritmo que compravam na fase anterior. Portanto, isso poderá estar até relacionado com não é a mesma coisa, mas os IPOs, por exemplo, tendem a ser mais em épocas de expansão, não é? Do ciclo económico que está... Olha, muito bem observado isso. Não é? Portanto, e isso acaba por estar relacionado.
Por isso é que até é estranho este movimento da Google. Quer dizer, é estranho. É uma decisão de gestão, como é óbvio. E está, a Google passou a ser uma empresa, se calhar, mais madura e, portanto, haver essa perspectiva desse lado, não é? E tentar remunerar agora os acionistas de uma outra forma, porque se calhar não têm projetos. E também estão a ver que a dimensão, ou seja, uma empresa muito maior que esta, será difícil, provavelmente, não é? Não sei. E há também questões legais, não é? Cada vez estão a ser mais atacadas em termos legais, em termos da União Europeia também. Então, está aqui uma série de motivações. Mas eu até destaco aqui no livro uma frase que eles citam do Warren Buffett, não é? Que diz que para haverem compras de ações, recompras de ações, ou seja, ações próprias, tem que haver duas condições, não é? Uma é que a empresa tenha capacidade suficiente para garantir a sua liquidez e a sua operação, não é? E a outra é que as suas ações estejam a ser vendidas no mercado a um valor muito abaixo do que o que é o valor intrínseco e aquilo que eles acham que é o valor da empresa. Ou seja, excesso de liquidez e desvalorização, exatamente. Portanto, são as duas regras que nós acabamos por ver como positivas, não é? Liquidez significa que já existe liquidez suficiente para assegurar o ciclo de para manter da empresa, não é? Daí que eu concordo com esta liberdade e tal flexibilidade que este mecanismo, eu gosto desse mecanismo, permite. Portanto, esta rigidez que nós temos aqui em Portugal e noutros países não favorece o mercado, sem dúvida, não é? Eu depois, lá para o fim do programa, eu gostava de levantar duas questões, mas antes, dá-me só um tempinho antes depois de terminarmos. Mas quando, sim, só para não terminares logo, queria colocar duas questões. certo. Não, aqui deixar esses... Sim, essa questão é importante em termos de motivações, e há também a sinalização e o fator também de fiscal, né? Fiscal, porque, aliás, ele fala no livro também e descreve uma situação que teve a ver com o Luís já referiu isso, com a questão dos cortes fiscais, das isenções, e que favoreceu as empresas a trazerem cerca de $1 trilhão. É um valor incrível. E este programa que elas têm a vantagem, que é o diferimento do imposto, ou seja... É isso, em termos fiscais. Mas eu só vou ser taxado sobre a mais-valia quando vender. Quando venderes, estou sentadinho no meu lugar e, portanto, à espera de um bom momento para fazer a mais-valia. Quando que os dividendos são taxados no momento em que são pagos. No momento, leva logo com a talhada. E aliás, há outra situação importante. Ou seja, ele não fala desse efeito, mas até poderia ter falado. Sim, e há um outro setor, há um outro fator que tem a ver com a dupla tributação. Quando estamos a falar com investidores que são de outros países, de outras jurisdições, que acabam por ter uma dupla carga fiscal, não é? Que incide sobre os dividendos, e num programa de compra de ações, isso é, digamos, mitigado. Não é? Luís, fez algum comentário? O que é, na minha opinião, outra estupidez. Exato. Eu vou dizer porquê. Porque se os países estivessem de facto preocupados com o enriquecimento dos seus cidadãos, eliminavam mesmo a dupla tributação. Porque, quer dizer, se eu quero investir nos Estados Unidos, não é porque, a priori, há um racional por trás disso, não é? Precisamente. E como sou cidadão português, não é? Se não houver dupla tributação, significa que o meu encaixe financeiro será maior, significa que o país, como um todo, ficou um bocadinho mais rico. Mas um bocadinho, o país fica mais rico. Mas repara, esta questão até se passa... Ponto final. Sem dúvida, mas isto até se passa a nível europeu, ou seja, dentro da União Europeia. Não é? Tu sabes disso. A questão, por exemplo, eu tenho investidores, converso com investidores que têm ações, dá um exemplo, a Volkswagen, na Alemanha, por exemplo, ou a Siemens, sei lá, pagam dividendos. Um bom tema para falarmos um dia destes, agora estava-me a lembrar, sobre os unit links. Exato. Como forma, se calhar, de proteção. Exato. Em termos fiscais, sim. Proteção, quer dizer, de otimização em termos fiscais. E essa questão é muito problemática porque os investidores têm essas ações, recebem os dividendos e chegam a ter um corte no dividendo próximo de 50%. Ou seja, além dos custos que os bancos cobram pela tributação, pela cobrança do dividendo, não é? Pelo pagamento de ações da ExxonMobil. Exato. E bem que levei com ela. E quando nós temos uma perspectiva, os investidores
nós acompanhamos, em geral, têm a perspectiva de longo prazo, não é? Temos a perspectiva de reinvestimento e de ter uma perspectiva de longo prazo, acabam por não fazer sentido terem estes dividendos, porque estão a diminuir o valor que vão reinvestir. Portanto, isso pode implicar bastante no futuro e no cumprimento dos objetivos que temos delineado. Portanto, porque se a empresa distribui 3 ou 4% em termos de dividend yield por ano, se só conseguimos reinvestir 1 ou 2, quer dizer, isto é problemático ao final dos anos. Parece um pouco a que voltamos à conversa dos ETFs de acumulação versus os de distribuição, não é? Sem dúvida. Portanto, e este plano, e esta recompra de ações, estes share buybacks, têm interesse nesse nível também. E isso é importante. Por falar nisso, é interessante verificar, e pelo menos o Vitor outro dia estava-me a dizer que é muito difícil encontrar neste momento ETFs de Pois, é que eles existem. Não sei porque é que os bancos e o sistema financeiro em geral não proporciona isso aos investidores. Não é? Eles existem, e aliás, eu até comentei contigo que a maior parte deles estavam em plataformas, até não quero dizer nomes, mas plataformas de negociação de trading. Mas nos bancos normalmente querem aqueles de income, de distribuição. Eu percebo, quer dizer, percebo. Pronto, eu não quero assim. Eu não percebo, não é? Acho que não tem que restringir, para poderem cobrar, tem que restringir a oferta para poder ganhar mais dinheiro à custa dos investidores. Nos dividendos. É isso. Vamos ser claros, não é? É verdade. Não, aliás, e voltando aqui à situação do onde é que está, já agora, onde é que está a autoridade da concorrência? Não, quer dizer, e a associação, não sei bem que isso se chama, a DECO, o que é, não é? Também devia proteger os consumidores, neste caso os pequenos investidores. Sabes que aqui também me parece que há... Não é? Quer dizer, deviam ter acesso à oferta para poderem escolher uma estratégia de eficiência fiscal que lhes fosse mais favorável. Mais favorável, sim. Eu concordo. E o Banco de Portugal, etc. Enfim, não vale a pena. Acho que aqui também tem uma certa... Já sabemos disso, Portugal é dos países com menos literacia, não é? Em termos financeiros, e isso também se demonstra nesses pequenos aspectos. Infelizmente. Não é? Às vezes já me dei por mim a ter que convencer pessoas a investir em de acumulação. Pois. A protegê-los, a ter que proteger, e ainda vinhamos há pouco à conversa, muito do que nós fazemos acaba por ser, parece, proteger o investidor dele próprio do que propriamente outra coisa qualquer, não é? E, é assim, agora não quero defender a mim mesmo, isto parece mal, mas se o investidor também tem necessidade de liquidez, claro, pode sempre resgatar, mas há quem queira ter, digamos, uma previsibilidade. Precisamente, mas isso depende dos objetivos de cada plano. Tem que fazer parte do plano, não é? Eu quero distribuição que me cai o dinheiro na conta. Não é? Precisa do dinheiro. Essa não é uma razão. Não é uma razão. Agora já está, mas isso é que vossas excelências existem, não é? Exato. Claro. Quanto é que você precisa que lhe caia na conta, não é? Exatamente. O resto, sim senhor, então não vai para a distribuição, vai para a acumulação. Para a acumulação. Você não precisa de distribuição a partir deste valor, a priori, com um determinado intervalo de confiança, isso vai lá chegar à sua conta. Precisamente. O planeamento é para esse... Tu falas, tu e o Luís falam sempre, mas tu sobretudo. É verdade. É o IPS. Exatamente. Sim. Precisamente. Luís, antes do final, antes de passar depois ao Henrique para ele deixar então as suas questões. Aqui a questão da recompra de ações, eles exploram um bocadinho no livro também isso, até nos próprios estudos que revelam, não de forma muito concreta, mas a influência que estas decisões têm para o investidor ativo e investidor passivo. Nós já falámos sobre isto há pouco, sobre os ETFs, sobre os fundos, portanto, e a questão qual é que será a influência, e nós vemos, por exemplo, ETFs que se vão movimentando, entre aspas, de forma muito... fazem com que o mercado se movimente de forma muito ordenada, não é? Quando vendes um ETF, vendes tudo. Quando compras um ETF, compras tudo. E esses share buybacks podem estar a influenciar também o mercado nesse nível, ou seja, aumentando o valor de empresas que são as maiores e depois também elas próprias vão aumentando o seu peso nos índices. Achas que há aqui um ciclo? Não acho muito, porque no fundo, quer dizer, o dinheiro faz parte da análise da empresa, seja uma distribuição via share buyback, via dividendo, etc., esteja em caixa,
eu acho que não cria propriamente um grande valor fazer um share buyback, ou seja, o que quero dizer é que não acho que fazer um share buyback impole o preço de uma ação só porque sim, percebes? Pode ser uma sinalização que a empresa está com Sim, saúde, etc. Diz, não, nós não precisamos assim tanto dinheiro, as coisas até estão a correr bem, conseguimos distribuir um pouco ao investidor. O que é também altamente positivo, não é? Porque eu quero os gestores que me digam, não, nós estamos com algum dinheiro, vamos recompensá-lo assim como investidor na nossa empresa. Isso também é um sinal positivo para mim, não é? Eu gosto desse tipo de ações, gosto desse seja tipo de investidor passivo, investidor ativo, não é? Seja. uh, Sim, sim, quer dizer, o mercado, mesmo tu sendo um investidor passivo, estás a beneficiar do mercado e da eficiência do mercado, não é? Tu como investidor passivo, estás a beneficiar do facto de haver investidores ativos. eu estou a dizer que é investidor passivo e ativo, mas no fundo concordo que somos todos investidores ativos, mesmo os passivos. Eh, sim, mas Ok? pelo menos que todos beneficiamos da parte Do ativa do mercado como um mercado. todo, exatamente, Isso sim. acho que não há qualquer tipo de dúvidas. Todos beneficiamos da eficiência do mercado. E o mercado é eficiente porque há investidores ativos. Ponto final. E E o porque há estes programas mercado, de ações também, não é? exatamente, o E mercado porque há stocks recompensa. splits, e porque há estas Claro, coisas todas. claro. O mercado recompensa empresas que são geridas de determinada forma. É uma dinâmica também, não é? Exatamente. E nesse sentido, ou seja, e aquilo que eu disse foi, acho que não cria valor mesmo no papel, digamos assim, a refazer a recompra de ações ou mantê-la em caixa. A empresa vale o mesmo, ou até vale menos, não é? Porque vais fazer, no caso de recompra de ações talvez não, mas no caso de pagares um dividendo, estás a descapitalizar a empresa, por assim dizer. Mas eu acho que mostra que a empresa está a ser gerida segundo políticas de beneficiar o investidor, percebes? E acho que o Sim. mercado valoriza isso. E achas que, por exemplo, os stock splits, e tem-se falado também muito sobre isso, também são para beneficiar o investidor ou é para aumentar o trading e há Eu não pressões percebi, aqui? eu não percebi a tua pergunta, desculpa, podes repetir? E achas que, na sequência de estar aqui a dizer que os share buybacks são também opções e válidas para beneficiar os investidores, claro, e são, de facto, o que é que vocês acham? Acham que os stock splits, agora numa lógica diferente, também são dessa perspectiva? Ou seja, são para beneficiar os investidores Sabes, de retalho? eh, ou são uma mera operação de cosmética? Ou sabes, são. eu gostava que não vamos ter tão brevemente, mas eu gostava de ver um estudo sobre stock split. Eu sei os estudos que existem, mas Sim, agora eu gostava de saber o estudo dos próxima década, próximas 2 décadas, 3 décadas, agora que há ações fracionárias, exato. não Outro é? caso. Sim. Eh, que isso Outras sim, partes de ações. a questão da liquidez, porque foi sempre o ponto-chave do stock split. Estamos a aumentar a liquidez, Certo. estamos a baixar o preço da unidade do preço de cada ação. Uma ação com $1000, que vale $1000, uma ação que vale $100, tem-se mais dólares, há mais transações, etc, etc. Sim. Portanto, o valor da Entretanto, empresa é o exatamente. mesmo, não é? Exatamente. O que é que temos visto ultimamente? Ações fracionárias e cada vez menos vontade de muitas empresas de fazer stock split, tipo a Amazon, Amazones, Googles, etc. Empresas que chegam a valer alguns milhares de. Não, a Berkshire Hathaway, essa então, aqui é. Sim, a Berkshire Hathaway é sempre um caso muito, muito Eles especial. criaram uma série especial, não é? Para investidores mais. Exatamente, tiveram que chegaram a esse ponto, preferiram criar uma versão B. Do que fazer o stock split. Exatamente. É interessante isso, sabe? Eu acho que isso é interessante, porque dá um sinal ao mercado também. Enquanto Sim, que a Tesla, por exemplo, tem feito stock splits e sim, anunciou sim, mais um, não vários sei se vai stocks, fazer. sim, sim. E a Mas bem, Apple, e a Apple só a também. fez depois do Tim Cook chegar a CEO, não é? Bem, mas Portanto, isso de facto também gera aqui alguma polémica, mas sim, no fundo queremos acreditar que é para beneficiar o investidor, não é? Que é para e beneficiar, para toda a gente ter acredito, acesso ao lá mercado é e como disse, eu acredito que há 10 anos atrás criasse mesmo um Também, problema. também beneficia os intermediários financeiros.
Sem dúvida. Eu acho que há 5 ou 10 anos atrás criava maior liquidez e um ativo com maior liquidez é mais apetecível por parte do Claro. mercado. Ponto. Sem dúvida. E isso vai fazer com que a ação valorize porque é mais apetecível. Não é necessariamente porque criou valor no balanço da empresa. Não Não criou criou, nenhum. não é? É Mas quero ver, como disse, quero ver esta situação que se calhar acho que estamos num ponto que vai alterar isto como disse, com as fracionárias e com a moda agora de não haver tantos stock Tipos de splits. ações, stock splits, ok. Exatamente. Tanto Sim, stock eu acho que quero o é impacto. Eu importante. acho que o que tu, Luís, estás a dizer das fracionárias é um avanço civilizacional. É mesmo um avanço civilizacional. Sim, é mais liberdade, não é? No fundo, É, Com certeza. mas- Por isso é que eu nem além quero- disso, é exatamente há mais opções. A minha questão é que ainda não é suficientemente regulada. Tens, Olha, e porquê é que será? Pergunto. E não é transparente, é isso? não é suficientemente. Sabes porquê? Porque há efetivamente corretoras que estão a vender ações fracionárias e o que estão a vender é derivados. Percebes? Pois. E quer dizer, já estamos a falar de um campo diferente. Mas aqui- A questão é quando algo é novo, quando uma inovação é feita no mercado, os reguladores têm que acompanhar e às vezes demoram uns anos a fazê-lo, não é? A questão é porque é que não acompanham. Pois. Porque não é assim uma coisa. Isso em concreto, as criptomoedas, enfim, é tudo muito mais complexo, mas os criptoativos. Agora, essa questão das fracionárias não era difícil de regular, caramba. Não, penso efetivamente, sou mesmo dessa opinião também, penso que deviam ser mais duros e... Não é o mais duro, já é serem claros naquilo que estão, Sim, que é que são ações devem ser fracionárias. mais duros no facto de obrigar essas empresas a criar uma maior Sabes o que é que eu acho piada, Vitor? É assim, os bancos são sujeitos a um compliance hiper estrito, e ainda bem. E pronto, Sim. obviamente a isto e àquilo, e não interessa. Claro, o problema, não é, de introduzir as fracionárias e obrigar os bancos, ou seja, que são os principais intermediários financeiros, aqui pelo menos Os brokers, não é? Exatamente. Sim. proporcioná-las aos investidores. Caramba. É porque é evidente que comprar ações de determinadas empresas, cujo preço é caríssimo, não está ao alcance da bolsa de qualquer um, não é? Qualquer um. Sim. E acho que isso democratizava o acesso e é um avanço civilizacional. Não tenho quaisquer... Claro que Ainda bem resposta que falaste nisso. Já nem pensava nisso várias vezes. Sim. É claro que a resposta deles deverá ser, comprem um fundo de investimento ou um ETF, não é? Pode ser por aí. Mas sim. não deixas de estar a cercear a liberdade da pessoa. Se eu quero comprar a Tesla, mas imaginar que não tinha havido os stock splits. Se eu quero comprar a Tesla, ou se eu quero comprar a Apple, se eu quero comprar a Amazon, seja lá o que for, eu tenho que ter esse direito. Ninguém me tem que dizer, compra lá o ETF. Não, eu não quero comprar o ETF. Ninguém vai obrigar. Se eu quero comprar um ovo biológico, ninguém vai obrigar a comprar um ovo não biológico. Exato. Isto é a liberdade de escolha. Era aquilo que tu dizias, liberdade negativa. É verdade. Sem dúvida. Eu tenho que comprar o ETF porque apetece ao regulador. Não, eu quero Tesla, eu quero Amazon. Não é? Quer dizer, eu quero... Claro. É tal, como tu falaste bem, é tal democratização, quer dizer, estamos a democratizar o acesso aos mercados, também estamos a melhorar esses mercados, não é? E a toda a gente. Nesse tópico, acho que é muito importante. Sim. É muito importante, sim. Olha, então para terminar, Henrique, deste momentos finais. Houve duas questões aqui. Bem, depois tenho que fazer o agradecimento ao José Carlos Tomás, o nosso anterior convidado. Exatamente. Que se me suscitaram ao ler este livro. Bem, aqui logo uma frase no início, na introdução, em que ele fala dos prós. Está traduzido para português. Portanto, desde já, traduzi isto muito rapidamente, portanto, se houver alguma incorreção. Prós. Aumentam a remuneração dos acionistas a partir do excesso de cash, o que implica que os acionistas poderão reinvestir esse dinheiro noutras oportunidades de investimento que julguem mais rentáveis. Exato. Um argumento ab início do livro. E uma questão que se me colocou é: e por que não fazem as próprias empresas? Quer dizer, elas até podem ter mais meios, não é? Digamos, de fazer prospecção de oportunidades de mercado e fazer esses investimentos com outra eficiência que provavelmente a maioria dos acionistas não fará. O que entrou agora a segunda questão, que é algumas destas empresas, a maioria destas grandes empresas, sustenta
no longo prazo, ou muito longo prazo, a sua posição competitiva a partir de investigação e desenvolvimento. Exato. E até que ponto a compra de ações próprias a esta escala, né, e a este ritmo de crescimento não está a coartar precisamente a investigação e desenvolvimento disruptiva, né, que pode, digamos, ser o sustentáculo essencial ao crescimento dessas empresas. Eu não estou a falar só das tecnológicas, que isto Sim. está enfim, a inovação não é uma coisa apenas de tecnológicas, para que os nossos ouvintes percebam. A inovação é muito mais. Sim, claro. Sem dúvida. A inovação é transversal. E conversa com o Zé Carlos Tomás e disse, bem, ele evocou, ele não precisava de ler o livro, disse logo várias coisas sobre as ações próprias que constam do livro. E eu disse, como tu sabes, andas sempre a ir ver os artigos e tal, se arranjas aqui há um artigo que fala sobre isto, sobre esta minha questão, segunda questão. E ele enviou um artigo aqui do Lev, do Radhi Krishnan e do Tong, que são três autores, um que é docente na Stanford School of Management da New York University, outro é da University of Texas e outro é da University of Western Australia, não é? E que logo no abstract, não é, terminam a dizer, e por implicação, as empresas deveriam utilizar as suas reservas de dinheiro em excesso para investir em investigação e desenvolvimento radical que lhes permitirá, não é, continuar a ser ou tornarem-se líderes em tecnologias disruptivas. Pronto. Ou seja, não há paciência, é isso? Não há paciência, não há criatividade, não é? Quer dizer, por outro lado, em relação a são algumas questões, por isso é que eu queria deixar aqui também para vocês. E acho que vais ter a repetir a primeira, porque a minha memória tem andado fraca. Mas vamos começar então pela segunda. A pessoa quando está a ler está a pensar naquilo que está a ler. No caso do investimento... Mas não podes. Ele está a dizer, é positivo porque eles dão o dinheiro dinheiro aos acionistas e os acionistas saberão discriminar onde é que vão investir esse dinheiro. Melhor do que a empresa que o está a distribuir. É que propósito? Foi a minha pergunta natural, estás a ver? Sim, porque é que os acionistas vão saber procurar oportunidades de investimento melhor do que a empresa? Não. Olha, sobre isso, estavas a falar e eu estava a vir à cabeça. Eu, por exemplo, vejo algumas pessoas, alguns investidores da Google, se calhar insatisfeitos com o facto de eles gastarem tanto dinheiro em Research and Development de moonshots. Eu falei em paciência. Pois, eu não sei até que ponto é que as pessoas, alguns, principalmente se calhar grandes investidores, veem isso bem. Por acaso a Google, como gera tanto dinheiro, esse tipo de situações não cria tanta insatisfação, não é? Porque enquanto há dinheiro e a ação está a subir e tal, etc., as pessoas não resmungam tanto, não é? Mas numa situação, se calhar, em que as coisas acalmem, eu como investidor, imaginemos que se eu tinha se calhar milhões na Google, só Google, se calhar não ficava satisfeito com o facto de eles estarem a investir tanto dinheiro em... Então não tens uma visão de longo prazo, não esperes que a empresa dure para sempre, não é? Não sei. Tens em continuação. Não sei, aqui não acho... Não, é o facto de, por exemplo, eu achar... Sabes que o Schumpeter teria uma opinião muito diferente da tua. Era provável. É provável, não. E eu, por um lado, eu percebo, e é assim que a Google tem funcionado muito, porque eles criam imensos projetos, e muitos projetos que eles criam fecham os projetos, ou não dão lucro, ou o que for, e é uma forma de trabalhar. Atenção, não estou contra essa forma. É uma venture capital dentro da própria empresa. É porque quando eles acertam em cheio os benefícios. A questão é... projeto em 10 que de facto tem resultado, não é? A questão é... muita distribuição que eles fizeram no Research and Development não deu resultados. A questão é, 90 e tal %, acho eu, não estou aqui a ver o mesmo na internet, mas acho que 90 e tal % do lucro da Google continua a haver de advertising, publicidade, é aquilo que lhes dá lucro, ou uma percentagem pelo menos muito elevada, não direi 90 e tal, mas uma percentagem pelo menos muito elevada. Até que ponto é que a especialização nisso, e atenção, eu se calhar não estou a falar só, eu penso assim, estou a dizer se calhar há pessoas, por acaso até tenho alguma tendência a pensar isso, do que estou a dizer, mas vejo perfeitamente pessoas
a dizer, opá, vocês são especialistas em publicidade, vocês são mesmo bons nisto, porque é que vocês estão a inventar? Prefiro que vocês façam recompra de ações, que distribuem dinheiro, etc. A estarem a gastar rios e rios e rios de dinheiro. Tu, no final do dia, vais acabar por pagar. Eu não tenho dúvidas nenhumas, por exemplo, olha, no Gmail. Eu utilizava o Gmail e tal, e depois atingi, porque já utilizava há muitos anos, atingi os 15 GB. Andei lá a pagar, consegui reduzir aquilo para 12. Mas tive horas, quais eram os fecheiros com maior dimensão. Esta porcaria eu vou acabar por pagar inevitavelmente. Atualizei, isto vou pagar já nem sei, 15 euros por ano, ou o que é, para ter uma caixa de 6 GB. O Google One, provavelmente. E as dúvidas com o Google Maps, tu vais acabar por pagar. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E o YouTube, eles já estão a fazer uma tentativa de monetização bastante interessante, não é? Aliás, um bocado na senda do que a Amazon fez para a música, não é? Mas isso, por acaso, não vou associar agora o que é melhor ou o que é pior. Sim. Não queres levar com os anúncios, queres ouvir a música em modo de download, sem estares provavelmente ligado ao YouTube, ou se queres ouvir o YouTube sem estares na aplicação, etc. Portanto, eles vão acabar, eu não tenho dúvidas que esta malta sabe jogar muito melhor xadrez do que eu, não tenho dúvidas. E portanto nós vamos acabar por pagar isto, porque isto é uma coisa que está montada. Sim. Também acho. Criar aqui um ecossistema de coisas e depois no final do dia tu vais ver, Luís, eles fazem daquelas ofertas do género, e se pagar tanto por mês, então vai ter acesso gratuito a isto, aquilo, aquilo outro. É isso, sim. E repara, o inverso também se vê. Nós, para fechar agora, já estamos em cima do nosso tempo, para fecharmos, o inverso também se vê. Aliás, a Netflix anunciou que poderá vir a ter mensalidades, programas com anúncios, ou seja, vão reduzir o valor cobrado, mas vão colocar anúncios, ou seja, isto é o processo ao contrário. Eles começaram por cobrar e aumentar as mensalidades e os valores, né, os FIIs, e agora estão a diminuir e colocando publicidade. Portanto, isto vamos ter... Podiam era fazer, desculpa lá meter aqui a bucha, podiam era fazer como as telenovelas brasileiras, né, é que metiam lá a personagem, agora vou meter ao Vô Maltino, peço desculpa ao Vô Maltino, que eu gosto e tal, e depois mostravam bem o rótulo do Vô Maltino e tal. Exato. Blocos, não sei o quê e tal. E este carro é uma maravilha. Olha, focam bem o logótipo do carro. Se calhar, em vez de pôr os anúncios, que é mais chato, começam a meter umas buchas. Sim, são opções. Eu acho que aí... é uma sugestão para a Netflix. É uma sugestão para a Netflix, de certeza que eles já fazem product placement. Não de uma forma tão agressiva, se calhar, não é? Mas a questão que tu colocaste a primeira, e já agora para finalizar, que diz respeito porque é que as empresas elas próprias não investem nesses projetos, muitos desses projetos são fora do âmbito da empresa, né, provavelmente, e depois, repara, como muitos dos investidores, os investidores são tantos e tão diferentes, se calhar tu tens, se de facto a empresa quer fazer alguma coisa de diferente, se calhar faz como é que se diz, uma divisão da empresa, noutra empresa, noutra secção, e investem ali no outro lado. A empresa serve para maximizar o valor atualizado dos acionistas, dos cash flows futuros. Pronto. Então, se tem cash flows no momento presente, ela tem que fazer uma aplicação mais racional possível, não tem que agradar aos acionistas, não. Ela, para agradar aos acionistas, tem que maximizar o valor atualizado da empresa, ou seja, os cash flows futuros descontados para o momento presente. É assim, eu aí não estou bem de acordo. Sim, eu apenas... Eu concordo contigo. Eles fazem isso. Olha o que fez o Musk, comprou criptomoedas. O que é que foi? A Tesla não comprou, mas 1, não sei quantos. Comprou. E influenciou o mercado com isso. Mas o que eu quero dizer é que... O que eu quero dizer com isto é... Eu não estou em desacordo com o que estás a dizer. Estou a dizer que... provavelmente assim dão oportunidade a toda a gente. Não quer dizer que eu, em geral, não concordo com o que estás a dizer, que de facto a empresa saberá. É uma questão para provocar aqui alguma discussão. Eu não tenho uma resposta a essa questão. Portanto, estás minimamente a lá está, também como a situação em relação àquilo que eles diziam no livro, que é os CEOs mais conservadores preferem distribuir o dinheiro e assim, olha, o dinheiro já está do lado deles, já está do lado deles que quiserem. Eu diminuí a probabilidade de eu cometer um erro, de fazer um investimento errado, não é? Se calhar ficar sem emprego, que é chato. Exatamente. E tem os bónus no final do ano e tal.
Fez um bom trabalho É duplamente conservador. Bem, e agradou a toda a gente. obrigado, Luís, Henrique. Obrigado. Mais um assunto interessante e até à próxima. Até à próxima, Vitor. Um abraço. Um abraço.